A paz do Senhor. Hoje é domingo, é dia do Senhor e eu estou muito feliz que podemos juntos ouvir a palavra de Deus, orar, pedir a Deus que Ele venha nos fortalecer, nos alimentar espiritualmente. Não podemos nos encontrar, mas graças a Deus que temos esse meio de poder, através da internet, ouvir a sua palavra, entrar em contato um com o outro. Eu sou muito grata por isso. Eu penso você também. Hoje, eu quero orar primeiro. Pai, o Senhor é nosso Deus, o Deus onipotente, o Deus que criou tudo que existe, o Deus que já, antes de fundar o mundo, o Senhor mesmo já sabia como toda a história ia terminar, porque o Senhor é o Deus da história, que sabe toda a história, o Deus do tempo. E o Senhor é maravilhoso. E eu quero te agradecer por esse tempo que estamos vivendo agora. Eu quero te pedir, nos fortalece e nos mostra o nosso papel nesse tempo. Amém. Eu quero te dizer hoje que vivemos em tempos bem interessantes. Eu vi o outro dia uma reportagem com um filósofo atual que vive na Tchequia. Ele é bem famoso, mas apesar disso, infelizmente, não lembro do nome dele, mas lembro bem o que ele falou. Ele disse que depois dessa crise, dessa corona crise, nada seria como antes. Tudo ia mudar. O mundo não íamos mais reconhecer. E talvez ele exagerou um pouco, mas vamos ver se ele tem razão ou não. Mas já vemos que houve outro acontecimento que quase todos nós lembram, dia 11 de setembro, quando os aviões entraram nos Towers lá em Nova York. Tudo mudou e o mundo não era mais o mesmo. E nesses acontecimentos podemos ver que coisas que ninguém preveniu, ninguém sabia, de repente podem surgir e de um dia para outro mudar tudo. E nós, seres humanos, muitas vezes costumamos muito rápido e às vezes para nós é difícil em crer numa mudança. Às vezes dá promessas, Deus fala, eu quero fazer isso, aquilo, e é muito difícil a gente ver, porque a gente vê a nossa realidade e não conseguimos ver o além, ver além. E hoje eu quero te encorajar. Começa a ver essa crise como uma demonstração do que como coisas podem mudar e quão rápido coisas podem mudar, e toma isso como incentivo de crer que Deus ainda vai mudar muitas coisas, porque Ele tem muita coisa para fazer ainda. Então, nós seres humanos, muitas vezes, se uma coisa não vemos acontecer, pensamos vai ser para sempre assim. Se um familiar nosso não acredita, se rejeita o evangelho, pensamos nunca essa situação vai mudar, sempre vai ficar no mesmo. Mas isso é uma mentira. As coisas, às vezes, mudam muito rapidamente. Então, hoje eu quero falar sobre essa crise agora e como essa crise pode nos ajudar a crer que mudança é possível, mesmo sem Deus intervenir. Mas se Deus age, tem um plano, então muito mais o que Ele planeja, o que Ele promete, vai acontecer, podemos ter certeza. E se Deus quer fazer algo muito importante, Ele normalmente fala e avisa os seus filhos através dos seus profetas. E hoje eu quero falar sobre essa profecia que Deus já falou através de muitos profetas há muito tempo, no mínimo 40, se não for mais 50 anos. Deus falou sobre um avivamento que viria sobre a Europa, a Alemanha, e muitos não creem mais, porque pensam, demorou tanto, a gente não vê nada acontecer, não vai acontecer mais. Mas eu creio que Deus tem um plano. Eu não recebi uma palavra pessoal do Senhor, na qual Ele falou para mim, não, eu quero trazer um avivamento, mas eu conheço o coração de Deus. E eu sei que Deus se agrada em salvar pessoas. João 3, lemos que Deus quer que todos sejam salvos. Este é o coração de Deus. Então, para mim é muito fácil crer que Deus quer nos dar um avivamento. Especialmente depois de ver a situação, a tristeza, quão longe são as pessoas do nosso Deus aqui no nosso mundo. Então, eu quero crer nessas palavras. E se tantos profetas falaram durante tanto tempo essa mesma palavra, então para mim é mesmo um sinal
que realmente Deus quer fazer isso. E para nós, já tinha falado isso, para nós seres humanos, às vezes é difícil crer isso. Nós só vemos o agora, então ver uma mudança, às vezes é difícil. Então eu quero mostrar alguns exemplos na Bíblia, como as coisas mudaram, como Deus tinha falado, e as pessoas não conseguiam crer direito. Então, a primeira promessa era uma promessa negativa, que as pessoas duvidaram. Essa é a história de Adão, Eva, a queda. Quando Jesus falou para Adão, em Gênesis 2, versículo 17, já no final de 16, Deus fala ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou essa palavra e eu não sei se Adão e Eva eles logo acreditaram, ou se eles acreditaram só começaram a duvidar quando a serpente veio e disse: não, certamente isso não vai acontecer. Eu não sei se eles estavam pensando muito nessa fruta e não pensaram mais na palavra. Em todo caso, eles comeram e talvez passou pela cabeça dele: a gente comeu e nem morremos, estamos vivos ainda. Parece que Deus não tem a razão, né? Mas aí Deus veio, falou com eles, os tirou do paraíso, consequências vieram. E eu não sei se eles estavam duvidando. Eu acho que Deus exagerou um pouco, ele falou que íamos morrer, mas estamos vivos ainda. Mas chegou o dia que Abel morreu, porque o irmão dele tinha o matado. E foi a primeira vez, eu acho que realmente eles viram a realidade brutal da morte. E que Deus tinha tido razão. E que o aviso dele era verdadeiro. Custou para eles, custou muito. Mas mostra uma fraqueza humana de acreditar coisas que são fora da nossa imaginação. Morte até então não existia, eles não sabiam o que era. Então, vai acontecer ou não vai? Mas aconteceu. O que Deus fala, Ele faz. Segundo exemplo, vemos na história de Noé. Também Gênesis 6, versículo 13, lemos aqui a tristeza de Deus sobre a humanidade. Lemos aqui. Gênesis 6, a partir na realidade só 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus falou: eu vou destruir toda a vida, eu vou mandar uma água, um dilúvio, e só vai ser salvo quem entrar numa arca. E essa arca, Noé, você tem que construir. E Noé começou a construir essa arca. E sabemos que levou mais ou menos 100 anos. Então, certamente os vizinhos perguntaram: Noé, por que você está trazendo todas essas árvores, toda essa madeira? Você quer construir uma casa nova, você quer se mudar? E Noé com certeza falou: não, eu estou construindo uma arca porque vai vir um dilúvio. E sem arca todo mundo vai morrer. E isso era o testemunho de Noé. Era a pregação dele. Mas percebemos no final da história que ninguém o acreditou. Ele só conseguiu salvar os seus filhos e as esposas. Só a sua família e os animais. Fora disso, ninguém entrou na arca porque ninguém acreditou. Porque até o momento do dilúvio não tinha tido chuva nessa terra. Era só neblina que umedeceu a face da terra. Então, chuva e tanta chuva, impossível, não pode ser. A razão, o intelecto humano disse: não é possível, isso é exagero, nunca vai acontecer. Mas Noé acreditou na palavra de Deus e num dia a chuva começou e não parou mais até que todo mundo tinha morrido. Uma realidade muito brutal, mas Deus tinha avisado, só que ninguém acreditou. Também vemos as promessas sobre o Messias. Eu nem menciono agora uma profecia específica, porque tem tantas. Os salmos são cheios de promessas sobre a vinda de um Messias, de um Salvador. Os profetas cheios de profecias sobre a vinda de um Messias, de um Salvador. E
o povo de Israel estava o aguardando, o esperando. Vemos que quando Jesus nasceu e foi levado ao templo para ser circuncidado, dois profetas, a Hana e o Simeão, estavam ali o aguardando. Então isso mostra que muitas pessoas estavam o aguardando. Eles sabiam, Deus prometeu, ele vai vir e deve estar perto. Eles sentiam. Acho que uma pessoa espiritual sente quando coisas acontecem. Nem sempre, mas alguns sentem. Então eles estavam bem ali. E eu creio que muito mais pessoas estavam sentindo. Agora é a hora do Messias, do nosso Salvador virem. Mas, infelizmente, a maioria não pôde crer nele. Por quê? Era avisado, eles acreditavam na promessa, mas depois Deus agiu diferente do que eles pensavam. Eles queriam ver aquele rei que ia expulsar os romanos, ia restabelecer esse grande reino de Israel com Jerusalém como capital e a glória. Era isso que eles queriam. E em vez dessa grande glória, Jesus veio como ovelha e foi sacrificado, morreu. E eles não queriam isso. E agora, lembrando dessa profecia de um avivamento, talvez seja um pouco parecido conosco. A gente quer ver um avivamento, a gente quer ver as pessoas chorar, se ajoelhar, se converter, mas a gente não quer ver dificuldades, abalos que Deus tem que enviar para que as pessoas comecem a orar. Porque toda a história da humanidade nos ensina que normalmente as pessoas se achegam a Deus na hora da necessidade. Quando eles têm problemas, são poucas as pessoas que vêm assim quando eles estão bem. Geralmente as pessoas vão na hora da necessidade, do problema. Então esses abalos, as dores de Apocalipse têm que vir. Se queremos um avivamento, tem que vir. Mas a gente não quer isso. Nós queremos continuar a ter uma vida boa, calma e que todos se convertem. Mas Deus age da forma que Ele acha certa, de acordo com o método que Ele acha certo. E é o nosso papel acreditar, abrir os olhos e ter fé. Então tenha fé que Deus quer agir, que Ele quer salvar, mas Ele precisa da sua fé, Ele também precisa da tua participação, porque a salvação de Noé, através da arca, Deus não construiu uma arca. Construir a arca era a tarefa de Noé. Então nós temos um papel nesse avivamento. Quem vai pregar? Não vão ser os anjos, vão ser pessoas aqui. Quem vai abrir um prédio? Quem vai cantar no louvor? Anjos? Não. Vamos ser nós. Quem vai dar aconselhamento? Somos nós. Nós temos que nos preparar, ter fé, para que não venhamos ser surpreendidos quando vem o avivamento, quando as pessoas realmente vêm pedir socorro a Deus. Então essa é a minha palavra para hoje. Eu quero orar para que Deus te toque e te dá essa atitude de fé, de expectativa, de paz e também essa atitude de entregar a sua vida na mão dele, para você realmente poder ser parte dessa grande obra, esse avivamento. Se começa, ele vai precisar de você. Pai, eu creio que o Senhor quer nos dar um novo avivamento. Um avivamento agora, hoje, e parece que não vai ser possível sem dores. Pai, nos ajuda a ter uma expectativa e de crer, e nos ajuda a te colocar sempre de novo como prioridade na nossa vida, para que venhamos a ter tempo para as coisas que o Senhor quer que a gente faça nesse avivamento. Nos ajuda, Pai, nos abre os olhos, Pai. Eu quero pedir que cada um de nós seja cheio de expectativa, o Senhor vai voltar, cheio de expectativa, Deus vai fazer grande coisa, e não cheio de depressão e de tristeza por causa do problema, Pai. Eleve os nossos olhos, nos ajuda a ser mais espiritual, e a acreditar em Ti e não nas nossas circunstâncias. Amém. Que Deus te abençoe.